Agora eu quero te pedir uns mitos e curiosidades do povo aqui. Vamos ver o que que é verdade e o que que é mito. Cotonete realmente faz mal ou é exagero? Faz mal, Faz mal mesmo? faz mal. Cotonete, ele bom, primeiro que a cera não é sujeira. A cera é um mecanismo de defesa, então ajuda a proteger contra otites externas, ajuda a lubrificar a nossa pele, então a gente precisa ter cera. O cotonete, ele empurra a cera mais pra dentro. Então muitas vezes a gente vê essas pessoas que usam cotonete chegar no consultório com rolhas de cera, com tampões, e aí a gente acaba precisando remover, a pessoa sofre mais porque empurrou isso Hum, tudo mais pra dentro. A outra coisa são os traumas que ele pode causar, então tanto traumas no conduto, aqui na pele, quanto traumas de tímpano, perfurações de tímpano. Não faz muito tempo eu peguei no consultório uma paciente que teve um trauma por um grampo, porque também as pessoas usam grampo às vezes pra limpar o meu ouvido. Deus. Pois é. E aí com perfuração de tímpano e tudo, Nossa. então realmente faz mal. E uma outra coisa do uso crônico de cotonete é que às vezes a pessoa não tem tanta cera, então ela não empurra. Mas ficar tirando aquela cerinha ali ao redor, que a gente precisa ter para lubrificação da pele, faz com que a gente possa criar uma dermatite, uma Hum. descamação, uma coceira. Então, muitos quadros de coceira no ouvido são provocados pelo uso constante do cotonete. E antes a gente já falou, mas acho que é legal ter um vídeo só sobre isso. Rinite tem cura ou é pra vida toda? Via de regra, é para a vida toda. Mas claro que a gente sabe que hoje, com os avanços da imunoterapia, então já se considera quase que a imunoterapia possa atingir uma certa cura da rinite. E a gente tem os picos da doença e os períodos de remissão. Hum, Então, normalmente a rinite é mais intensa na infância, aí depois ela pode dar uma amenizada na adolescência, nem sempre, e no início da idade adulta ela costuma ter outro pico. Depois dos 30, geralmente ela começa a declinar, o corpo vai se acostumando, o sistema imunológico vai se focando em outras áreas, e a tendência é a gente ter menos crises de rinite. Mas, não que não possa ter, então por isso que a gente fala que é pra vida toda. E os tratamentos convencionais, normalmente, eles tratam mais os sintomas e não realmente a causa. hum. A imunoterapia, justamente por ser aquele tratamento que é capaz de mexer com a alergia em si, ela acaba muitas vezes sendo considerada a cura, porque a pessoa tende a ter uma reatividade menor àquelas proteínas que ela tem alergia, e ela pode ficar bem por muitos anos, e quando passar o período ali de validade, vamos dizer assim, da imunoterapia, pode ser que ela já não tenha mais realmente uma reatividade importante e que aquilo ali tenha sido realmente a cura, de certa forma. E o uso de umidificador, ajuda ou atrapalha? Depende. A melhor resposta é essa, depende. Então, a gente precisa de uma umidade ideal. Uhum. Nem de mais, nem de menos. Então, se o clima está muito seco, ou se a gente está usando muito ar-condicionado, principalmente os aquecedores, que eles ressecam muito o Uhum. ar, o umidificador ajuda. Claro que o ideal é ligar ele durante ali uma meia horinha, dar uma umidificada no ar e depois desligar, e não deixar o tempo todo, porque umidade demais também é ruim para a via respiratória, tanto pelo ar ficar muito carregado com essa umidade, quanto pela possibilidade de aparecimento de mofo e outras coisas que são prejudiciais para nossa via respiratória. Bem interessante. E deixa eu te pedir, tem alguma história, alguma coisa que tu lembra, assim, que tu acha que é legal compartilhar do consultório? Casos de crianças daqui a pouco diferentes, assim, do normal? Tem um caso que, assim, que eu me lembro muito bem, que me chamou a atenção e que faz eu lembrar todo dia por que que eu gosto tanto de trabalhar com crianças, né, por esse carinho tão genuíno, tão espontâneo. Era uma criança muito pequena. Eu não lembro exatamente a idade, mas assim, com certeza não tinha mais do que 2 a 3 anos, porque eu lembro que ele era muito pequenininho. Nessa idade é muito difícil a criança, né, saber: "Ah, o ouvido tá tampado", o ouvido, né, ter esse sintoma, assim: "Ah, meu ouvido tampou". E justamente a mãe veio me dizendo que: "Não, ele tá dizendo que o ouvido dele tá desligado". Era essa palavra que ele usou: "Meu ouvido tá desligado". Que amor. E aí foi muito engraçado, porque tá, então a gente levou ele pra examinar. Quando eu olhei, o ouvido dele tinha cera. E, bom, então a gente vai fazer uma limpeza, fazer uma lavagem, vai tirar essa cera, né? E daí provavelmente vai melhorar. E foi muito instantâneo, né? No exato momento que eu joguei a água ali pra fazer a lavagem, aquela cera saiu. Ele deu um pulo da cadeira, meu ouvido voltou.
E aí ele me deu um abraço e disse: "Eu te amo muito". Ai, que amor. Então eu sempre lembro, assim, porque eu acho que, nossa, foi uma coisa tão espontânea, tão genuína e tão surpreendente vinda de uma criança tão pequena, que foi uma coisa que me marcou bastante, assim. Nossa, Mas a gente tem várias histórias sempre, que né, legal. que acabam nos marcando, assim. Tem pacientes que a gente acompanha há muito tempo, né, que a gente tem bastante carinho especial, enfim, histórias assim. Recentemente eu tive uma paciente adulta agora, que ela sofreu um acidente, eu não lembro agora como é que foi a circunstância do acidente, mas ela acabou nesse acidente fraturando o nariz, ficando com muita dificuldade de respirar, e também quebrou vários dentes. E ela tinha muito incômodo com a respiração dela, mas uma das coisas mais importantes era que o dentista falou pra ela que ela só podia arrumar os dentes depois que ela arrumasse o nariz. E ela me disse: "Tu não tem ideia do quanto as pessoas discriminam alguém que não tem dente. Eles olham pra mim e acho que eles pensam que eu sou uma mendiga e não me dão credibilidade". E isso estava incomodando muito, impactando muito na vida social dela. E até foi uma senhora que veio recentemente. E ela estava tendo dificuldade de achar alguém que operasse o nariz dela, porque era um desvio de septo bem ruim. É um desvio que a gente diz que é mais anterior, que é dessa parte bem do meio aqui do nariz. Então, que nem todo otorrino faz. Muitas vezes eles só fazem se for junto com o cirurgião plástico, ou só fazem se realmente fizer uma cirurgia plástica. Mas eu tive, oportunidade de aprender uma técnica para isso lá em São Paulo, né. Justamente foi uma técnica criada pelo pessoal da Escola Paulista de Medicina lá, e aí a gente tinha alguns chefes que eram de lá na residência, então eu aprendi essa técnica Legal. e eu topei o desafio. "Não, vamos operar o teu nariz e aí depois tu arruma os dentes". E foi incrível que já nos primeiros dias, assim, ela já, assim, estava respirando, né, super bem, mesmo com o nariz todo inchado, tudo ali por dentro, cheio com as talinhas que a gente deixa ali, o splint, ela já estava respirando. E, e ela ficou muito grata, porque ela disse: "Não, agora além de respirar, eu vou poder arrumar meus dentes, vou ter outra vida". Então, ela sempre fala: "Ah, tu foi um anjo na minha vida". Então, são essas Legal. coisas, assim, que eu acho que fazem valer a pena, Uhum. porque o nosso dia a dia é bem difícil. A gente tem muita demanda e, às vezes, as pessoas têm a visão de que o médico trabalha muito porque quer ganhar dinheiro, mas Uhum. não é assim. Claro que, se a gente for falar financeiramente, a gente precisa trabalhar muito, realmente, mas a questão é que tu vai criando uma necessidade, e as pessoas exigem isso de ti. Então, quanto mais pacientes tu tenha, eles querem que tu esteja ali disponível quando eles precisam. E para isso tu acaba tendo que trabalhar cada vez mais. Quanto mais pacientes, mais tu precisa trabalhar, aí mais cirurgias tu tem, e aí tu tem que ter tempo para fazer todas essas cirurgias. Então é uma demanda que vai aumentando gradativamente, então é um dia a dia difícil. Mas são essas situações, assim, quando a gente vê que a gente realmente mudou a vida de alguém, que a gente fez a diferença, que fazem tudo valer a pena e faz a gente querer continuar e sempre buscar mais conhecimento, buscar mais soluções para poder melhorar a vida das pessoas. Muito legal, muito legal. É, aliás, foi por isso que eu fiz medicina, né, porque eu queria ajudar as pessoas. E tem alguma história, assim, que sirva mais de alerta pra alguns pais, por exemplo? Tu falou dessa história do grampo, achei uma loucura. Tem alguma outra coisa, assim, parecida que tenha que a gente possa usar de alerta, né? Acontece bastante e ultimamente esse ano em especial aconteceu mais vezes do que o normal, de a criança veio para uma consulta normal, né, no consultório, por queixa às vezes de nariz, de nada a ver, e eu vou olhar o ouvido e tem um corpo estranho dentro do ouvido. Tem lá uma bolha, uma miçanga que a criança colocou, um tampão de natação. Então, acho que a gente sempre tem que fazer um exame completo. Acho que isso é até um alerta mais para os profissionais, Uhum, de realmente, beleza, a criança veio por outro motivo, mas a gente sempre tem que olhar tudo, porque isso uhum, pode acontecer. E tem uma história, na verdade, 2 histórias até eu tenho sobre isso, também sobre corpo estranho, que são bem importantes. Que os pais sempre têm que estar atentos e a gente sempre tem que acreditar nos pais. Eu tive uma criança, ela tinha por volta de uns 4, 5 anos de idade, e ela tinha assim, sinusites de repetição. E sinusite, 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 estava sempre tomando antibiótico e nunca melhorava, sempre secreção. E aí ela chegou em mim e a mãe contou essa história, e a mãe me falou: "Olha, doutora, faz uns anos, né, uns 2 anos atrás, ela colocou um adesivo dentro do nariz". E eu não sei, pra mim aquilo não saiu e tal. Eu falei até pra outros médicos, eles não deram muita importância, mas eu não sei se isso pode ter relação.
E é isso, acende um alerta. Opa, sinusite não estão melhorando, será que pode realmente ter alguma coisa nesse nariz? Principalmente se a secreção for de um lado só do nariz, sempre a gente tem que avaliar a presença de corpo estranho. Porque criança, nunca botou nada, nunca, mas uma hora eles colocam, a gente não tá olhando, eles colocam, e às vezes eles falam, eles, né, bate um peso na consciência, eu acho, e eles lembram e te contam, e Aham. às vezes não. E aí aquela secreção de um lado só que persiste, que nunca melhora, é um sinal de alerta. Nossa. E essa criança a gente acabou levando para o bloco e realmente tinha lá um corpo estranho, já estava todo encapsulado, então eu Hum. não sei dizer se era um adesivo ou não era, porque o corpo vai fazendo uma reação ali local e vai meio que encapsulando, mas realmente tinha. Né, então realmente isso serve de alerta para os pais, de Olha estarem só. sempre atentos, assim, secreção de um único lado do nariz o tempo todo, tem que ser investigada sempre. Muita loucura isso, meu É, Deus. acontece. Gente do céu. E criança, eu imagino que tu já viu um monte de coisas assim, né. Ah, a gente vê um pouco de tudo. Direto tem alguma coisinha ali, botam no ouvido, botam na Se tem boca. um medo que eu tenho em casa, até isso de colocar, a gente vai monitorando, mas é uma coisa que até não sou tão neurótica. Agora, se tem uma coisa que eu sou muito neurótica, é essa coisa de sair correndo por aí com escova de dente na boca, com coisa na boca. Porque eu já atendi também em pronto-socorro umas 2, 3 crianças que estavam fazendo isso, e aí caíram, e aí Hum, perfurou ali o céu da boca, palato, eu tive que operar, reconstruir, então isso é uma coisa que eu tenho muito medo. nossa, Sempre cuido bastante. correr com objeto, assim. Exato. Correr com objetos, assim, na boca, tem que ter muito cuidado.